Teleaula Natal. Olá, você está ligado em mais uma teleaula da Prefeitura Municipal de Natal. Hoje, aula de História e um tema interessantíssimo. Vamos falar de economia e vamos falar também de aspectos sociais dos últimos 20 anos da história do Brasil. Ou seja, a história recente do Brasil, reflexões econômicas e sociais. A gente vai estender um pouquinho mais ali desde o finalzinho da ditadura militar até chegar no momento. Para você que não está me vendo, eu sou o professor Nadson Gutenberg. Eu estou portando a camisa cinza com detalhes em azul e vermelho. Eu tenho 1,76 m, uso óculos e sou esse cara fofinho dessa barriguinha esperta e dessa calvície também muito bonita. Bom, e meu sinal é esse. Ou seja, eu passo a mão em direção a essa calvície linda. Mas vamos ao que interessa. A história recente do Brasil, reflexões econômicas e sociais. Vamos lá? Bom, nós trazemos aqui o que nós vamos estudar hoje. Nós temos como primeiro assunto do regime militar a redemocratização. Ou seja, aquele finalzinho, aquela transição do regime militar para o período democrático do Brasil. Beleza? Bom, como segundo assunto, nós temos os planos econômicos do governo Sarney, que não foram poucos, você vai ver aí, que foram diversos planos econômicos em um único governo, o governo do presidente Sarney. Bom, terceiro ponto, o plano Collor, aquele plano que mexeu em geral com a cabeça dos brasileiros. Vamos entender por quê. Em quarto, o plano real, onde nós estamos até agora passando aí pelo real, essa moeda que está correndo o Brasil afora. E nós vamos falar também do governo Lula e os programas sociais. Todo mundo sabe que o governo Lula ficou caracterizado pelos aspectos sociais e pelos programas sociais. Vamos lá para o que interessa? Então nós temos aí, como primeiro assunto, do regime militar, a redemocratização. Vocês sabem que o Brasil passou um período sob governo dos militares. A partir de 64 até 1984, o governo brasileiro estava nas mãos de grupos de militares e que foi marcado, foi caracterizado por uma série de censuras, perseguições, mas também por alguns avanços que aconteceram naquele período. Para colocar fim a esse processo de regime militar no Brasil, foi necessário uma série de movimentos populares, como os operários brasileiros passaram a fazer greves, movimentações no ABC Paulista, mas a grande mudança se deu a partir de que o povo foi para as ruas, o povo foi lutar pelas diretas já. O povo queria mudança e essas mudanças viria exatamente a partir dessa mobilização de artistas, de populares indo às ruas, mobilizando milhões de pessoas e lutando pelo fim do regime militar. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos a campanha das diretas já, as eleições indiretas, mas de qualquer modo foi feita a eleição de um governo civil. Disputaram de um lado o Paulo Maluf e do outro lado Tancredo Neves. Tancredo Neves infelizmente faleceu e assumiu o vice-presidente da República, que foi eleito indiretamente, José Sarney, que é esse que a gente vai falar a partir de agora. Bom, você deve estar imaginando, professor, o que é isso aí? Isso aí são moedas antigas nossas. Hoje nós temos aí moedas que estão circulando, os reais, mas há bem pouco tempo atrás, durante o governo Sarney, nós tínhamos aí esse tipo de moeda. Curioso, Aí nós temos a moeda de 5.000 cruzeiros, ou de 5 cruzeiros, 10 cruzeiros, 100 cruzeiros, Antigamente a moeda chamava-se cruzeiro. Esse período estava caracterizado exatamente por esse tipo de moeda, ok? Bom, seguindo adiante. Nesse processo, nós temos, como eu falei para vocês, no momento em que essas moedas estavam em circulação no nosso país, nós tínhamos como presidente da República, José Sarney, que assumiu exatamente com a morte de Tancredo Neves. E Sarney, ao assumir o governo brasileiro, nós tínhamos já uma inflação elevada no nosso país, e aí, levado por essa alta inflação do país, foi criado um plano econômico.
Professor, o que é plano econômico? Gente, plano econômico é exatamente um conjunto de medidas tomadas pelo governo para organizar a economia, para articular a economia, para colocar o país em desenvolvimento. Algumas vezes dá certo, funciona legal, outras vezes não. O primeiro plano econômico implantado nesse momento vai ser o Plano Cruzado, em 1986. O governo de José Sarney criou o Plano Cruzado, que tinha como características os seguintes pontos. Naquele momento que ele foi criado, a inflação estava dando 235%. Para que a gente tenha uma ideia, hoje a inflação, quando dá 2 pontos percentuais ao mês, já assusta. Você imagina uma inflação anual de 235%. Por esse plano, a moeda deixou de ser cruzeiro, que era aquela moeda que eu mostrei agora há pouco, e passou a ser o cruzado. Os salários foram congelados e os preços também. E aí tem um detalhe curioso: o governo estabeleceu que estava proibido a majoração de preços. Estava proibido o aumento dos preços dos produtos dos supermercados, nos postos de gasolinas e em todos os lugares. E aí o povo se mobilizou, o povo não queria o aumento dos produtos. E aí o povo foi para a rua, sendo fiscais de Sarney. Na verdade, eles estavam fiscalizando exatamente o aumento dos produtos. No primeiro momento, a inflação recuou, mas teve-se um problema gravíssimo: o desabastecimento. Professor, o que é isso? Começou a faltar produtos nos mercados, começou a faltar produtos no supermercado, nas feiras, e aí, mais uma vez, o governo tem que tomar novas medidas para tentar mudar esse quadro. Estabeleceu o Plano Cruzado 2, uma evolução daquele primeiro Plano Cruzado que tinha sido estabelecido. O chato é que esse plano só saiu 2 dias após as eleições, dando a entender que o governo segurou essas medidas para poder beneficiar seus aliados durante as eleições. Pelo Plano Cruzado 2, chegou ao fim o congelamento dos preços. O povo gostava do preço congelado, por quê? Porque não havia aumento de preço. Mas a gente viu também que provocou a falta de abastecimento. Então, o Plano Cruzado 2 teve como característica principal esse fim do congelamento de preços. Só que com a volta da inflação, com a liberdade para se estabelecer o preço dos produtos como se queria, vai dar uma hiperinflação no Brasil. Nós passamos a ter uma inflação de 415% ao ano, principalmente pelo aumento das tarifas públicas. Água, energia, as tarifas controladas pelo governo passaram a ter um aumento acelerado, o que fez com que a inflação no Brasil disparasse. E mais uma vez o país estava entrando numa crise devido a essa alta inflação. E o governo Sarney começa a procurar alternativas. Mas antes da gente falar na sequência dos outros planos econômicos que aconteceram no governo Sarney, nós temos aqui um convidado especialíssimo, um professor super categorizado, um amigão meu, mas que é super inteligente, professor Jerônimo Viana, um cara que vai comentar exatamente essa questão dos fiscais de Sarney, aquelas pessoas que foram para as ruas lutar e tentar conter a inflação. Se liga aí no vídeo do professor Jerônimo Viana. Fiscais de Sarney é um título popular, que se refere ao controle de preço, no comércio varejista. Esse nome, na verdade, ele foi dado pela mídia durante o lançamento do Plano Cruzado, 1º de março de 86, e pelo então presidente José Sarney e o seu ministro da Fazenda, Dilso Funaro. Então, cada brasileiro ele foi convocado pelo presidente para fiscalizar os preços das mercadorias, e daí eles tinham em mãos uma cartela dada pelo governo, com todos aqueles preços congelados. Era uma das características do Plano Cruzado, o congelamento de preço. E também tinham broches verde e amarelo, camisetas que o identificavam como fiscais de Sarney. E esse povo ele saía
nas lojas, supermercado, enfim, em todos os pontos de venda, observando, de acordo com aquela tabela, se tinha existido ou não reajuste de preço. Caso fosse confirmado o reajuste de preço, muitos chamavam a polícia, que interditavam aquele estabelecimento, muitas vezes até prendiam o próprio gerente daquela loja, daquela empresa, né? E desta forma cooperavam para que o plano cruzado ele pudesse ter êxito. Então, o plano cruzado ele teve um momento de muita força até mais ou menos outubro de 86, quando a inflação, que era então em torno de 12,49% ao ano, ela cai em outubro daquele mesmo ano para 1,40%, mas com o fim daquele ano e com as eleições, o plano então ele não se sustenta. E não se sustenta devido os empresários, aqueles produtores, reterem a sua mercadoria. Então, muitas vezes o episódio do boi gordo, o fazendeiro, então, ele não vendia o seu gado, permanecia na fazenda, e aí helicópteros do estado, né, percorria ali por cima das fazendas para ver onde é que tinha gado, e assim forçar aquele fazendeiro a vender a sua produção, no caso, o seu gado. E, em linhas gerais, essa foi a política adotada pelo governo Sarney e Dilson Funaro para que, de uma forma assim bem contundente, né, combatesse a alta inflação daquele período, dos anos 80, né, e tivesse êxito também no processo eleitoral daquele ano. Bom, como vocês perceberam aí, o Jerônimo foi muito claro, mostrando exatamente essa relação entre o povo brasileiro e a economia. O povo foi para as ruas, vestiu a camisa de fiscal do Sarney e passou a fiscalizar esse controle de preço. Mas, como eu disse a vocês, fracassaram os planos cruzados 1 e 2 e o governo de José Sarney estabelece mais dois. Desta feita, o plano Bresser, que entrou em vigor em junho de 1987, que congelava salários, vejam, em uma inflação assustadora de mais de 1000% ao ano. Isso era muito elevado, gente, desequilibrava qualquer forma de economia. E na sequência veio o plano Verão, já que o plano Bresser fracassou, que modificou o índice da caderneta de poupança, mais uma vez congelou o preço e salário e estabeleceu uma nova moeda, o cruzado novo. Moeda essa que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Para falar um pouco desse plano econômico do governo Sarney, nós temos agora uma autoridade, alguém que conhece bem de economia, que é o professor Berclis. Fala bem, fala bonito e você se liga aí no que ele tem a dizer para vocês. Voltando ao ano de 86, surge então o plano cruzado, tendo como estratégia adotada o congelamento de preços e a substituição da moeda, cruzeiro por cruzado, e o gatilho salarial. O que vem a ser isso? A correção de salários sempre que o índice inflacionário chegasse à casa dos 20%. Afinal, o consumo depende do poder aquisitivo da população e a produção, o crescimento da atividade econômica depende do consumo. Assim, esse plano tinha como pilar de sustentação principal a melhoria das condições de vida da população. Nos últimos meses do ano, 1986, esse congelamento de preços desestimula a classe produtora e a queda, então, na produção, logo percebida nos supermercados, com o desabastecimento. Essa circunstância mostrava a necessidade de enfrentamento imediato do problema. Mas a campanha eleitoral em curso, as campanhas municipais de 1986, não foge à regra e é concebida como prioridade número 1 do governo.
o que se mostrou tardia a correção ou tardias as correções feitas, e a economia então derreteu, desmoronou, ruiu. Então emergem novos planos econômicos, como o Cruzado 2, o Bresser, o Verão, enquanto a dívida externa exigia urgente renegociação e surgem ainda novas moedas. Bem, final do governo de Sarney, 1990, chegou-se a recorde de inflação, 84% ao mês, superando esse índice, ou seja, 4.850% ao ano, e isso passou a constar dos discursos dos todos os então candidatos a presidente da República em combate ao governo Sarney. Então, com baixo índice de popularidade, para não dizer impopular. Bom, pessoal, percebeu-se aí exatamente a questão do governo Sarney e de todos aquele processo de pacotes econômicos, planos econômicos um atrás do outro. O professor Berklis deu show aí. Tenho certeza que vocês entenderam muito bem a linguagem dele e deu para entender uma geral desse governo Sarney e essa sequência de planos econômicos. Termina o governo Sarney, porque com uma sucessão de crises econômicas ficava difícil eleger. E aí nós passamos a ter uma eleição para a presidência da República, onde foi eleito Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás. Mas para falar do Fernando Collor de Mello e de como se deu essa transição para o governo dele, a gente está trazendo mais um convidado dessa feita, professor Valcley Holanda, grande historiador. Valcley, explica para a gente como foi o governo Collor, como é que Collor chegou ao poder e principalmente fala um pouquinho desse plano econômico, o plano Collor de Mello. Até no título de caçador de Marajás, pois alguns funcionários públicos de Alagoas, ele era governador de Alagoas, recebiam salários absurdos e eram chamados de Marajás. E ele dizia que combatia, justamente, ele estava tendo problemas para combater essa corrupção. Essa foi a imagem que foi vendida e foi muito bem vendida na TV aberta. Tanto que ele chegou, de um desconhecido, ele chegou nas eleições de 90 com chance real de vitória. E depois de uma eleição disputadíssima, houve um segundo turno entre o Fernando Collor, com a sua imagem de combatente de corrupção, um homem, o governador novo, bonitão, muito inteligente. Então tudo isso ajudou a conquistar o eleitorado. Além, como eu disse, da TV aberta, sempre divulgando a imagem dele. Pois bem, então, mas Lula era amplamente conhecido, participando dos movimentos populares, ele já tinha preferência de boa parte do eleitorado brasileiro e era tido até como certa vitória. Se não fosse o aparecimento de Collor, com certeza ele teria vencido. E nesse segundo turno, a disputa, depois de uma disputa extremamente acirrada, Collor conseguiu vencer. Pois bem, assumindo, todos ficaram ansiosos. Afinal de contas, ele tinha prometido um plano chamado Plano Brasil Novo, onde ele iria resolver o problema da inflação. Bom, o que ocorreu foi que nós nos deparamos com o confisco das poupanças. Na época da hiperinflação, a forma mais eficiente de você proteger o seu dinheiro, e a mais fácil também, eu não vou nem colocar como mais eficiente, mas a forma mais simples era você colocar na caderneta de poupança. Pois bem, um dos principais pontos do plano de Collor foi o confisco da poupança. E isso foi terrível, porque as pessoas colocavam todas as suas economias na poupança. Isso foi só o começo de um governo que acabou se revelando
ineficiente e corrupto. E foi tão rápida quanto foi sua ascensão, foi seu declínio. Tanto que ele acabou deixando o governo em 1992, 2 anos após assumir, através de um impeachment. Bom, pessoal, deu para vocês sentirem aí, através da fala do professor Valclay, colocou muito bem essa transição do governo Sarney, a passagem para o governo Collor de Mello, o plano Collor, né, que mexeu com a vida dos brasileiros, porque ele confiscou quem tinha um pouquinho mais de dinheiro, praticamente ficou sem isso, teve que brigar depois para poder recuperar junto ao governo. E alguns vieram receber, agora recentemente, ainda resquícios desses planos econômicos cruzados e também do plano Collor de Mello. E, como eu disse a vocês, Collor de Mello, no meio do governo dele, surgiram diversos problemas ligados a falcatruas, ligados à corrupção, que terminaram gerando o impeachment e o afastamento do do presidente da República, Fernando Collor de Mello. E depois disso nós tivemos governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos o governo Itamar Franco e na sequência o governo Fernando Henrique Cardoso, que a gente vai falar agora um pouquinho sobre isso, certo? Antes de falar do governo Itamar Franco e também do Fernando Henrique Cardoso, vamos detalhar um pouco o que foi o plano Collor. A primeira medida que ele tomou foi a substituição do Cruzado Novo pelo Cruzeiro. Volta ao Cruzeiro, ou seja, nós tínhamos o Cruzeiro, vem o Cruzado Novo, do Cruzado Novo volta ao Cruzeiro, ok? Mostramos já essa nova moeda para vocês, ou melhor, a velha moeda de cara nova. Nesse momento, o plano Collor estabelecia um congelamento de 80% dos bens privados, que é exatamente esse confisco que o professor Valclay falou e que eu me referi agora que o governo fez. Haviam elevadas taxas em transações financeiras, ou seja, foi estabelecido por esse plano que aplicações financeiras e também emissão de talão de cheque, ou pagamento com talão de cheque, pagamento com cartão, passava a pagar uma taxazinha, uma operação financeira, né? Que é o famoso IOF, que até hoje permanece aí em algumas transações bancárias. Ocorreu um congelamento temporário de salários e preços, e a inflação também, apesar de tudo isso que foi feito pelo governo, se tornou elevada, dando 481%. Bom, essa aí, ó, são as moedas. Eu acho que alguns de vocês ainda alcançaram esse tipo de moeda. Lembra delas? Nós temos aí a moeda 200 cruzados novos, 500 cruzados novos e a de 1000 cruzados. Alguns aqui eu acho que estão relembrando dessas moedas. Quando pegavam a de 1000 cruzadas. Ok? Vamos seguir em frente aí, falando exatamente dessa transição do governo Collor para o governo Itamar Franco. Collor de Mello, ele sofreu impeachment, ele foi afastado do governo, ele foi retirado do governo. E quem assume no lugar dele é exatamente Itamar Franco, novo presidente da República, que assumiu com o impeachment de Fernando Collor de Mello. Itamar Franco convidou para ser ministro da Economia Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo bastante conhecido no país, que vai criar uma nova moeda, uma espécie de uma nova moeda, a unidade real de valor, que seria mais uma moeda bancária, um elemento bancário que termina se tornando a moeda do país, o real. Certo? Então, Fernando Henrique Cardoso, ao estabelecer isso, cria o Plano Real em 1993. Lançou essa moeda, que era uma moeda forte, uma moeda poderosa, e que de imediato passou a controlar a inflação no Brasil. Foi o grande ponto positivo da moeda, essa nova moeda, a moeda do real, e também de Itamar Franco e de Fernando Henrique Cardoso, o pai do real. Certo? O pai do Plano Real, o pai do real. Então, para combater a inflação, os reajustes de preços passaram a ser anuais. Se estabeleceu mais ou menos isso, que de ano em ano haveria um reajuste dos preços de tarifas elétricas, de água e coisa do tipo, o que já dava uma certa comodidade ao povo brasileiro. Bom, terminado o governo Itamar Franco, nós tivemos o governo Fernando Henrique Cardoso,
que vai ser um governo que deu continuidade a tudo aquilo que o próprio Fernando Henrique Cardoso já tinha estabelecido dentro do Plano Real. Fernando Henrique Cardoso governou seguindo o modelo daquele plano que tinha pré-estabelecido, até que vieram novas eleições e foram eleitos, foi eleita a figura carismática e que tinha feito aquelas greves ainda lá nos anos 80, na época da ditadura militar do ABCD paulista, Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Lula. E a partir, professor, por que o senhor pulou o governo de Fernando Henrique Cardoso? Nós pulamos o governo de Fernando Henrique Cardoso porque a nossa aula ela está restrita muito mais aos planos econômicos. E aí, Fernando Henrique Cardoso, ele deu continuidade ao Plano Real. Então, aquilo que ele tinha criado dentro do plano do governo Itamar Franco como ministro da Economia, ele vai dar continuidade. E aí a gente vai dar esse quebrazinho aí e começar a falar agora dos programas sociais. Porque a nossa aula, lembrem, ela compreende duas partes, a econômica e a social. Bom, com essa sequência de planos reais, a economia, essa sequência de planos econômicos, melhor dizendo, culminando com o Plano Real, a economia brasileira se estabilizou. E Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai governar o Brasil. Quando ele assume o poder do Brasil, a economia brasileira já estava mais ou menos acomodada, já estava tão tranquila, diferentemente daquilo que acontecia 2, 3 governos antes, onde a inflação era galopante e desequilibrava a economia brasileira. Ao assumir, Lula passou a fazer o governo muito mais voltado para as camadas populares. E seu governo ficou caracterizado exatamente por esses programas sociais. E a gente vai conhecer alguns deles, como o Bolsa Família, o Fome Zero, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni e o sistema de cotas, e a política ambiental e indigenista, que ficou muito característica aí no governo Lula, que foi dado continuidade pela sua sucessora Dilma Rousseff. Vamos ver cada um deles a partir de agora. O primeiro desses programas sociais, que ainda prevalece até hoje, ainda existe até hoje, é o Bolsa Família, né? Ele é considerado um dos principais programas de combate à pobreza do mundo. Professor, como é que isso funcionava? Ele era um programa de transferência direta de renda que beneficiava as famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Foi um programa criado exatamente para ver uma maior divisão de renda no país. Ou seja, famílias consideradas carentes passaram a receber um valor mensal do governo. Considerando-se o número de filhos, considerando o número de pessoas nas famílias, as famílias recebiam isso aí, o que amenizava a fome e a miséria no nosso país. Por isso ele foi considerado por instituições internacionais como um dos principais programas de combate à pobreza no mundo. Outro grande programa criado pelo governo Lula foi exatamente o Fome Zero, que surgiu paralelo ao Bolsa Família. E o que seria esse Fome Zero? Foi criado para combater a fome, assim auxiliando o Bolsa Família, e as suas causas estruturais que geram a exclusão e para garantir a segurança alimentar do brasileiro. Gente, naquele momento havia um grande volume de brasileiros ainda em situação de miséria, em situação de elevada pobreza no país. O Brasil era conhecido internacionalmente por ter pessoas ainda vivendo em situação de miséria, pela desigualdade social e pela pobreza. E esses dois programas, o Minha Casa Minha Vida, aliás, os 3 programas, Minha Casa Minha Vida, o Fome Zero e o Bolsa Família, vêm amenizar um pouco essa desigualdade social. Como eu disse, o primeiro programa criado, o Bolsa Família, ele já deu uma certa acomodação, uma certa sustentação para as famílias mais carentes do Brasil. E o Fome Zero, professor, o que compreendia esse programa Fome Zero? Compreendia na construção de restaurantes populares, como a gente vê até hoje, alguns restaurantes pelo Brasil afora, que cobram um valor irrisório de R$1 ou coisa do tipo, né? As instruções de hábitos alimentares, ou seja, o programa Fome Zero não era só a construção de restaurantes, não era só a distribuição de alimentos e comidas, era também um programa de orientação, como se alimentar
era um programa que se estendia além da simples construção de restaurantes populares e a distribuição de vitaminas e suplementos alimentares. Ele também passava uma série de orientações de alimentação para a população mais carente do nosso país. Bom, um outro programa que existe até hoje, é o Minha Casa Minha Vida. Foi lançado em 2009 como uma tentativa de solucionar o problema do déficit habitacional do Brasil. Todo mundo sabe que uma grande parcela do povo brasileiro não tem casa própria. E naquele momento, isso era muito mais elevado ainda. Ou seja, o trabalhador brasileiro, ganhando o salário que ele ganhava, muitas vezes salário mínimo, não tinha condições de comprar a sua casa própria. E esse programa ele foi criado exatamente como um programa que facilitasse a compra da casa própria pelas camadas populares, trabalhadores que ganhavam um salário não muito alto, ou seja, os bancos governamentais, depois os bancos privados também entraram nesse processo e passaram a financiar moradias, a venda de moradias, a compra de moradias nas áreas urbanas para famílias de baixa renda. Esse foi o Minha Casa Minha Vida, que colocou muitas famílias hoje sob um teto e hoje tem exatamente onde morar. Outro programa, esse mais dirigido para o público mais jovem, era o ProUni. Professor, o que era o ProUni? É o ProUni ainda existe até hoje. É um programa voltado para colocar as pessoas mais pobres dentro da universidade. Ou seja, era um programa chamado Programa Universidade para Todos, ProUni. Foi criado pelo Ministério da Educação em 2004, onde ele oferecia bolsas de estudo em instituições privadas para pessoas de baixa renda, né? Para que eles pudessem cursar, fazer um curso superior. Professor, é o Enem? Uma das portas para o ProUni era exatamente o Enem. Ou seja, há muitas pessoas de camadas populares que não tinham condições de pagar uma universidade privada, não conseguiram entrar numa universidade federal, não tinham condições de entrar numa universidade privada pelo valor elevado, o governo brasileiro passava a pagar, ou seja, a financiar através de bolsas de estudo destinada a esses alunos de baixa renda. Então, graças ao ProUni, é que muitos brasileiros de camadas populares hoje concluíram seus cursos superiores e hoje estão trabalhando aí em diversas partes do Brasil. O programa estabelecido nesse momento foi o sistema de cotas, né? Foi outro programa estabelecido pelo governo Lula, que deu continuidade através do governo Dilma Rousseff. O que seria esse sistema de cotas? Era um sistema onde as instituições federais de ensino superior, elas reservavam uma parte das suas vagas para pessoas que tivessem cursado o seu ensino médio, o seu ensino primário, o seu ensino fundamental, né, nas instituições públicas brasileiras. Ou seja, tentar colocar pessoas de origem mais pobre dentro das instituições superiores públicas do Brasil. Não só para as universidades, mas também para concursos públicos ou coisas do tipo. Então, nós tínhamos o sistema de cotas criado pelo governo Lula, que passou a dar mais espaço para pessoas que vêm de camadas mais pobres, que estudaram a vida toda em escolas públicas. Isso, gente, instituições federais de ensino superior e de nível médio também. Aqui no caso do nosso estado, a UFRN, a UFESA, a UERN e também o Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte estabelecem sistema de cotas para alunos oriundos de escolas públicas. Bom, essas instituições sociais, no caso do sistema de cotas, elas são o que nós chamamos de ações afirmativas. O que seriam essas ações afirmativas? São políticas públicas focais voltadas para grupos que sofrem discriminação étnica, racial, de gênero e religiosa. Objetivam promover a inclusão socioeconômica de populações historicamente privadas do acesso à oportunidade, como negros, indígenas e de baixa renda. Ou seja, o sistema de cotas é exatamente um caminho que leva a facilitar pessoas de baixa renda ou pessoas que passam a sofrer algum tipo de discriminação exatamente nesse processo de inclusão social, entrando na universidade ou participando de concursos públicos
por aí. Esses programas sociais são aplicados principalmente, como sistema de cotas, né, são aplicados principalmente em processos seletivos para universidades, cargos públicos, vestibulares e concurso, como já falei há pouco. Certo? Complementando todo esse processo, nós passamos a ter uma política indigenista e uma política em relação à biodiversidade brasileira, política ambiental brasileira. O governo Lula manteve uma política ambiental de preservação, de manutenção dos espaços verdes no Brasil e de mantendo as comunidades indígenas nos seus próprios ambientes onde eles já viviam. Então o governo Lula, continuado também pela Dilma Rousseff, estabeleceu uma política indigenista de proteção ao índio, de proteção ao meio ambiente. E para isso foi criado a Guarda Nacional Ambiental, uma guarda federal, onde o objetivo dela era exatamente proteger o indígena brasileiro e proteger também o meio ambiente, como a floresta amazônica, o Pantanal e tantos outros lugares, né? Com a criação desses programas, o desmatamento caiu quase 6 vezes em 10 anos. Infelizmente, hoje a gente volta a ver exatamente o crescimento do desmatamento no nosso país, principalmente na região da Amazônia, através de queimadas ou através de derrubada de árvores ou coisas do tipo, certo? Mas são governos diferentes, com atitudes diferenciadas. Bom, durante esse contexto, foi criada também uma regulamentação de crimes ambientais. Foram criados diversos instrumentos de prevenção e fiscalização do controle do desmatamento e das queimadas, né? Ocorreu um apoio a diversos acordos internacionais, ou seja, o Brasil passou a integrar diversos acordos internacionais de proteção do meio ambiente, de proteção à vida, de proteção aos indígenas brasileiros. Bom, para finalizar toda essa reflexão que a gente está fazendo a respeito do governo Lula e dos programas sociais, nós trazemos aqui a professora Isabelle, né? Uma professora graduada em História, também graduada em Serviço Social, e ela vai poder fazer uma inter-relação de todos esses programas sociais estabelecidos pelo governo Lula, que foi dado continuidade pela presidente Dilma Rousseff. Vamos ouvir o que a Isabelle tem a dizer para a gente. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho dos planos econômicos dos governos antecessores do governo Lula. Lula passou 8 anos de governo e teve dentro do seu plano de governo, os seus projetos, 11 programas sociais instituídos nesse tempo. Né? E com esses projetos e com esses programas, era exatamente a forma com que o governo Lula tinha de fazer aquilo que ele acreditava, que era a redução da pobreza e a diminuição das desigualdades sociais. Dentre eles, a gente pode citar o programa Fome Zero, o ProUni, o Bolsa Família, que está aí, né, até hoje, fazendo a sua participação, girando a economia, gerando renda para a população que está ali naquela condição de pobreza, que está muitas vezes abaixo da linha da pobreza. O governo Lula, ele se encerrou aí tendo a sua marca de inclusão social, mas também no meio disso tudo teve também alguns escândalos de corrupção, entre outras questões. Bom, pessoal, nós temos aí exatamente um videozinho curto da professora Isabelle, onde ela mostra uma reflexão feita em cima dos planos econômicos e dos planos sociais, principalmente daquelas medidas sociais tomadas pelo governo Lula. O objetivo da nossa aula de hoje foi exatamente levar você a conhecer um pouco dessas mudanças econômicas pelas quais o Brasil passou nos últimos 30, 40 anos e principalmente mostrar a vocês alguns programas sociais criados e que até hoje existem no nosso país. Eu acho que é dever de nós exatamente lutar pela permanência desses programas sociais. Vale aqui a reflexão, vale aqui o pensamento, vale aqui a força para que cada vez mais a desigualdade social diminua em nosso país. Seja através de medidas econômicas tomadas pelo governo federal, seja através dos programas sociais. Tá certo? Então, vamos torcer para que os nossos governantes coloquem a cabeça no lugar, consigam fazer cada vez mais um Brasil melhor e que o povo brasileiro tenha cada vez mais e melhores condições de vida. Um abraço a todos
e até uma próxima oportunidade. Valeu!